aqui que a gente vai começar a palestra dele com o tema Como agir de maneira empreendedora na contabilidade. Deixa eu ler aqui o currículo aqui do Rafael, porque eu acho que esse cara não vive, cara, não é possível. Vamos lá, então. Empreendedor, CEO do Grupo RM Negócios, presidente do CRC RJ, vogal efetivo da Junta Comercial do Rio de Janeiro, fundador da Endenia Contábil, consultor do Sebrae, contador, advogado, administrador, corretor de imóveis, corretor de seguros, jornalista e eu sei que ele estava fazendo o curso técnico de segurança do trabalho. Não sei se ele acabou ou não, ou se ele desistiu. Tem o... Aqui, ó. É esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui passa para frente, né? É, cara, eu não sei também, não. Aí... Mas, espera aí, você acabou ou não acabou o curso técnico de segurança do trabalho? Ainda não. Mas está fazendo? O Sérgio não deixa. Ah, então tá bom. Então, seja bem-vindo, Rafael, fica à vontade. Obrigado, Danilo. Pessoal, bom dia. A gente está falando aqui para empreendedor, então o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um pouquinho da minha história e o que a gente faz lá na nossa empresa, como a gente faz e por que isso aqui? Porque quando eu era criança, lá com 10 anos, a gente tinha uma vida muito pobre e meu pai tinha uma Kombi velha que ele vendia fruta nas comunidades. E eu ia ajudar ele ali, né? E eu sempre ouvia meu pai falar, qual era o que meu pai falava que ia mudar a minha vida? Estuda, filho, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Para você não passar por isso aqui, você tem que estudar. E aí isso fica, né? Os valores que a gente recebe lá do nosso pai. E meu pai tem uma história engraçada, porque meu pai empreendia e eu, como ajudava ele, o meu irmão e eu, a vender fruta, a gente aprendia ali a empreender, a formar preço, técnica de venda, relacionamento. E o meu pai, ele não deu certo. Ele não deu certo. Se a gente pensar economicamente, ele não deu certo empreendendo, né? Você pensa assim, pô, meu pai não virou um grande empresário, meu pai... Até no final, ele parou de fazer aquilo. Mas, por isso que eu digo, depende do objetivo. Para mim, meu pai foi o maior empresário que eu conheci, porque o objetivo do meu pai empreender era eu estou empreendendo para que você e teu irmão não tenham a vida que eu tenho hoje. Ele conseguiu. Meu irmão, a contabilidade transformou a vida do meu irmão. Meu irmão foi 10 anos KPMG, hoje é contador do BNDES, e eu consegui, aí, através do empreendedorismo, mudar a nossa vida. Meu pai hoje tem uma vida tranquila, a minha mãe, e através do empreendedorismo dele, dos valores que ele passou para a gente conseguiu transformar a nossa vida, transformar a vida deles e dos nossos filhos. E aí, quando eu trago aqui o currículo, a gente estudou, tem um monte de coisa, mas o que eu destaco é ali, empreendedor. Eu acho que essa é a minha maior habilidade. Empreendedor e a gente estudar, né? A gente estudar, porque eu acho que o conhecimento ele sempre transforma. E aí eu trago aqui para vocês como agir de maneira empreendedora na contabilidade. Eu acredito que todos nós, a gente sabe que quem trabalha numa empresa de contabilidade ou é dono de uma empresa de contabilidade, a gente desenvolve o conhecimento multidisciplinar, né? A gente não sabe só de contabilidade, a gente sabe sobre registro empresarial, a gente sabe sobre a parte tributária, a parte trabalhista, a gente acaba desenvolvendo várias outras habilidades ali, que não só a contabilidade, e a gente busca isso o tempo inteiro. Então, aí, a gente já falou aqui, e talvez muitas pessoas façam isso de maneira inconsciente. Na minha opinião, o que mudou a nossa forma de pensar a empresa, o que mudou a nossa empresa foi isso aqui, ó. Quando a gente entendeu que alinhar o nosso propósito de vida com a nossa atividade econômica fazia toda a diferença. E vocês podem ter certeza que ajudar a transformar a vida das pessoas é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Quando alguém vai lá no teu escritório para abrir uma empresa, te procura para abrir uma empresa, ele não está abrindo uma empresa. Aquilo ali é um sonho que ele tem. E a gente está ajudando ele a realizar o sonho dele, transformar a vida dele, da família dele, dos funcionários dele, e transformar a vida da sociedade.
Porque essa empresa ela vai abrir, vai crescer, vai recolher impostos, e esses impostos retornam para a sociedade em benefício, ou deveria. Mas, se a gente entender isso aqui, eu tenho certeza que tudo fica mais fácil. Porque qualquer coisa que te proponham, você vai pensar aqui. Pô, está alinhado com isso aqui? Tá, então eu estou dentro. Não está, eu não quero. E eu tenho certeza que todo contador faz isso aqui, de forma consciente ou inconsciente. Todos os contadores fazem isso aqui. Acredito que hoje vocês vão fazer de forma consciente. Vocês vão ter essa consciência aqui, ó. O meu propósito é ajudar a transformar a vida das pessoas. E vocês vão trabalhar muito mais felizes. E o que o Darlan falou, a nossa profissão, ela nos permite isso. Por isso que ela é tão próspera, por isso que ela é tão boa, por isso que a empresa de contabilidade, Darlan, é o melhor negócio do mundo. E eu posso dizer para vocês, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma corretora de seguros, tenho uma administradora de imóveis. Isso aqui é o melhor negócio do mundo. Contabilidade é o melhor negócio do mundo. É obrigatório, é recorrente, todo mundo procura a gente para tudo. Eu tenho certeza aqui que tem cliente que procura o contador para indicar um pedreiro. Não é verdade? Ó? Sorriu, não é? A gente indica tudo. Todo mundo procura a gente. É o melhor negócio do mundo. E aí, o que que... Vocês vão ver que tudo que eu falar está alinhado lá com o início. Empresa, para ela dar certo, ela precisa ter um propósito que não seja econômico, em primeiro lugar. Bons propósitos. Está ali. O segundo pilar é a gente entender que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa de pessoas. Funcionários são pessoas, clientes são pessoas, e quem visita a nossa empresa, interage com a gente, são pessoas. Então, a gente tem que entender de pessoas, valorizar as pessoas e cuidar das pessoas. E para a gente entregar o que a gente se propõe, de forma eficiente, a gente tem que ter processos bem mapeados. Todo mundo concorda? Se eu não tiver bons processos, eu não entrego. Não adianta eu ter bons propósitos, ter pessoas boas, qualificadas, mas está todo mundo perdido, tudo desorganizado. Então, tem que ter bons processos. Essa aqui, toda empresa tem que ter isso, pessoal. Toda empresa tem que ter isso. Missão, visão e valores. Porque num lugar bem visível dentro da empresa. Porque quando algum funcionário perguntar se pode fazer aquela declaração de faturamento diferente, perguntar se pode fazer um decore diferente, é só você falar para ele ler ali, ó, vai lá e lê aqui, ó, em valores. Primeira palavra que está lá, ética. Ele não vai te perguntar mais. Então, isso aqui é um mapa. É um mapa. Nossa missão, inovar aplicando conhecimento multidisciplinar para a transformação e desenvolvimento das pessoas, empresas e negócios. Está alinhado com o que a gente falou. Visão, ser reconhecida como uma das melhores empresas de consultoria, treinamento empresarial e transformadora de pessoas do país. Está alinhado com o que a gente falou. E os valores. Ética, excelência, confiabilidade, transparência, humildade, empatia, solidariedade, resiliência, respeito, alegria e otimismo. Então, isso aqui é o guia. Qualquer pessoa que vai na tua empresa tem que ter isso. Tem que ter isso lá. É o mapa. E aí, a nossa empresa, eu trabalhei com 15 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade, eu estava no primeiro ano do ensino médio, técnico de contabilidade. Trabalhei lá, tudo bem? Trabalhei lá 3 anos, fiz a prova, na época tinha o exame de suficiência, fiz o exame de suficiência e a gente foi montar a nossa empresa num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. 18 anos eu consegui abrir a nossa empresa de contabilidade. E aí todo mundo perguntava, pô, mas por que a tua empresa não tem lá contabilidade na razão social? Porque eu falei, não, porque aqui a gente entende de negócios, a gente não entende só de contabilidade. A nossa empresa é voltada para os negócios. O nosso conhecimento ele é multidisciplinar. O contador não entende só de contabilidade. O contador entende de um monte de coisa. E aí, eu trago aqui para vocês o que a gente faz hoje.
E aí vocês vão entender como funciona. Contabilidade todo mundo faz. Administração e venda de imóveis. Eu vou destacar essa atividade para vocês perceberem como isso aqui é importante, como isso foi e é importante para a gente lá. Quando a gente abriu a empresa, o nosso primeiro cliente, eu tinha só um cliente, que tinha uma padaria. Quando eu fui fazer o imposto de renda dele, eu descobri que ele tinha 10 imóveis. 10 imóveis. E as informações dessa alocação vinham toda ruim. E eu vi ali o quê? Uma oportunidade. Falei, pô, se eu posso fazer isso aqui. Chamei, eu só tinha um cliente, chamei ele, falei, pô, posso administrar esses imóveis para você e fazer isso de uma forma melhor? Pode. E aí eu fui ver o que precisava fazer. Pô, mas o que eu preciso fazer para fazer isso de forma legal? Ah, preciso do Cresce. E aí eu fui fazer lá em 2002 o Cresce. E aí comecei a administrar imóveis. E hoje, os maiores clientes que eu tenho na minha empresa de contabilidade vieram daqui. Por quê? Porque quando alguém vai alugar um imóvel comercial, um galpão, uma loja, uma sala, ele vai lá abrir uma empresa. Ou transferir uma empresa para lá. E ali surgem muitas oportunidades. Hoje, a maior distribuidora de cadeira game do país, que tem o contrato com o Flamengo, tem um contrato com a Disney, é nosso cliente. Tem 8 estados. Por quê? Porque a gente alugou todas as salas do escritório dele, para ele. Então, isso aqui é uma grande oportunidade de captação de clientes. Uma grande oportunidade de administrar imóveis. E eu não sei se vocês sabem como é a remuneração aqui. Alguém sabe? A remuneração? Por exemplo, na região que a gente está lá hoje, a gente ganha o primeiro aluguel. Quer dizer, eu aluguei uma sala que custa R$5.000, a gente ganha R$5.000 e 10% todo mês. E R$500 todo mês. Quando a gente faz o imposto de renda, eu já tenho ali a de MOB em casa. Eu não preciso ter aquela confusão para chegar a informação. Então, eu consigo resolver os problemas burocráticos dos nossos clientes e ganhar dinheiro e ser uma fonte de captação de clientes para o nosso escritório. Abertura e baixa de empresas, eu acredito que todo mundo faça. Registro de marca. Registro de marca todo mundo faz? Hoje qualquer profissional pode fazer, mas lá atrás a gente faz isso há muitos anos, acho que desde 2009, porque lá atrás só podia ser procurador no INPI e advogado. Era uma atividade exclusiva do advogado, e a gente sempre fez isso. Hoje não mais, mas já foi. Então, a gente tem muitos clientes por conta disso, porque lá atrás era uma atividade exclusiva da advocacia. Curso de treinamento, alguém aqui faz curso de treinamento? Isso aqui é importante demais. Se vocês soubessem a diferença que isso aqui faz na nossa empresa, faz muita diferença. Vocês imaginem, eu legalizei 10 empresas esse mês. Então, eu tenho, na média, ali 20 empresários novos. Concordam? Se eu obrigar esses 20 empresários a fazerem um treinamento lá de 3 dias com a gente, eles vão pagar por isso, eu vou ganhar autoridade com eles, eu vou diminuir a demanda que eles têm inicial no meu time, porque o empresário que não conhece nada, ele demanda muita coisa ali no início. Eu vou reduzir o índice de problema no ano seguinte, porque ele vai fazendo um monte de besteira e chega no ano seguinte, o que ele faz? Quando você vai fazer o imposto de renda, você descobre, pô, o cara aumentou o patrimônio 3 milhões e tem 30 mil de renda. Não é assim? Então, se a gente tem um treinamento, a gente bota 20 empresários dentro de um auditório, 3 encontros, a gente fala do impacto da atividade empresarial na pessoa física, a gente fala de gestão financeira, a gente fala da importância do registro da marca. O que ele vai fazer? Ele vai criar relacionamento com outros empresários, ele vai gerar entretenimento, conhecimento, e, no final, ele vai falar assim, olha que legal, você vai envolver o teu time, o chefe de cada setor, para você dar autoridade para eles. A gente não quer não quer se livrar do operacional? Você vai botar o chefe de cada setor, essa galerinha vai ganhar um dinheirinho, e, quando acabar o curso, você vai falar para ele assim, Matheus, você gostou do curso? Gostei. Então, quem é que vai tocar o teu negócio? Só é o Darlan. Então, indica para ele. Você não acha que ele tem que fazer? Tem. Pronto. Você gerou valor, você diminui o trabalho do teu time, você ganhou dinheiro. Isso aqui faz muita diferença.
Se você bater lá na porta do Matheus, Matheus, você já tem contador? O Matheus fala, já, não preciso não, obrigado. Agora, se você falar assim, Matheus, eu quero te convidar para você contar a história da tua empresa aqui no meu podcast. O Matheus vem todo feliz. E aí você tem 1 hora e meia para perguntar para o Matheus tudo que você precisa para vender para ele no final. E aí os diferenciais do nosso negócio, primeiro que são empresas próprias. A gente sempre pensou em estudar. O que eu preciso para ter uma empresa de advocacia? Ser advogado. Então, vamos estudar direito. A gente sempre pensou dessa forma, vamos estudar direito. Por quê? Porque se eu chamar um advogado para ser parceiro, daqui a 10 anos ele quer ir embora, ele leva toda a carteira de cliente que eu ajudei a construir, eu não estou em procuração, não sei advogar. Então, se eu quero uma empresa de advocacia, eu tenho que ser advogado, vamos estudar direito. Se eu quero uma corretora de seguros, vamos estudar Funenseg, vamos ser corretor. Se eu quero uma administradora de imóveis, vamos fazer o CRES e vamos ser corretor. E a outra diferença é que hoje a gente escuta falar muito de hub de soluções, né? Pelo Brasil inteiro aí eu escuto falar hub de soluções, hub de soluções. Só que o que eles dizem? Que você tem, olha como isso é legal, que você já tem uma carteira de clientes que acreditam em você, né? Conquistadas, e que é inteligente você vender mais para quem você já vendeu. Só que a gente faz o oposto hoje. Isso aí eu pensava quando eu tinha 18 anos. Hoje a gente faz o oposto. Hoje, o entorno, todas as outras atividades, elas alimentam a contabilidade, ao contrário. O cara vem alugar um imóvel, ele vira meu cliente, o cara vem gravar um podcast, ele vira meu cliente. Então, é o contrário. E aí, pessoal, a gente falar que a gente influencia um monte de gente. A gente influencia contador, a gente influencia empresário. Agora, o que eu preciso que vocês pensem é que a gente precisa influenciar, acho que o Darlan falou disso, os pequenos, o futuro. Influenciar o futuro. Olha como a nossa profissão é importante, olha como o nosso comportamento, a forma que a gente pensa, a forma que a gente vive, ela é importante. Eu vou provar aqui para vocês o que eu falei, o nosso modelo de negócio, um cliente validando, e, no final, ele vai contar uma historinha que valida o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha que interessante isso. Fala, pessoal, tudo bem? O meu nome é Eduardo, sou amigo dessa fera que está com vocês aí, o Rafael Machado. A gente já se conhece há quase 10 anos, mais ou menos. Vocês não sabem o quanto é difícil para mim estar vindo aqui fazer esse vídeo, pela vergonha, mas esse cara aí merece o meu esforço. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona o meu trabalho. Eu trabalho no ramo hoje eu trabalho no ramo de delivery, né? Minha atividade principal é o delivery de comida. Tenho uma empresa de delivery de comida brasileira, tenho de hamburgueria, tenho pizzaria, tenho cantina de hospital, tenho alguns comércios aqui no Rio de Janeiro. E na época que eu conheci o Rafael, eu tinha uma padaria, né? Tinha uma padaria e aquela padaria que quando você começa com 2, 3 funcionários, na luta ali do empreendedor que está começando. E quando eu me dei conta, eu já estava com 70 funcionários trabalhando para mim na época. Só que eu cresci de uma forma desorganizada e acabei tomando umas pancadas no caminho. Normal, né? Para a gente criar aquela casca, né? E o Rafael, ele chegou na minha vida no momento que eu estava tomando essas pancadas aí. A gente jogava futebol junto e a gente sempre batia aquele papo. A galera falava para mim, pô, esse cara é advogado, esse cara é contador. Então, todo intervalo do futebol, eu parava ali do lado dele, eu era o chato. Parava do lado dele e batia um papo com ele sobre o trabalho. E ele me contava algumas coisas, eu dizia para ele alguns problemas que eu tinha dentro do meu negócio. E na época eu tinha muito problema com o motoboy. Eu cometi aquele erro de não assinar a carteira do motoboy e fazia contrato de MEI. Acabei tomando uns 15 processos na justiça por conta disso. E o Rafael me pegou pela mão e falou, cara, fica tranquilo aí, se você me der esse voto de confiança, eu vou te ajudar com isso. Então, entrei na empresa dele pelo jurídico, né? Eles cuidaram de todos os meus processos e acabei resolvendo todos, eram todos com valores bem altos para mim, todos pedindo mais de 100 mil reais, era bem complicado. Eu já tinha feito alguns acordos altos já, então tinha já um parâmetro de valor ali para os outros, né? Todo mundo se comunicando. Estava bem complicado para o meu lado e o Rafael, ele e a equipe dele me ajudaram com isso e, pô, eu consegui resolver tranquilamente. Logo em seguida, acabei jogando a contabilidade para eles. E eu vim para contar para vocês também uma historinha que ele gosta muito, dar aquela massageada no ego dele, né? Que uma vez a gente viajou juntos
final da viagem, o meu filho chegou para mim e me perguntou o que o Rafael fazia da vida. E eu achei muito interessante aquela pergunta, porque o meu filho nunca tinha se preocupado com isso, sabe? Trabalho, essas coisas, perguntar o que o outro faz. E eu disse para ele, filho, olha, o Rafael é contador, né? Ele é contador, ele tem outros tipos de formação, ele é advogado também e tal. E o meu filho me perguntou o que um contador faz, o que um contador, o que um advogado faz. E eu disse para ele, expliquei para ele o que um contador faz, o que um advogado faz. E ele virou para mim e falou, pai, eu acho que eu vou ser isso na vida quando eu crescer. Eu falei, mas por que você quer ser isso? Ele falou, porque um contador, ele pode te ajudar, mesmo não estando dentro fisicamente do teu negócio. Cara, eu achei interessantíssimo esse tipo de comentário de uma criança de 14 anos, sabe, 13 anos, na época ele tinha 13 anos, fazer esse comentário para mim. E o Rafael adora que eu conte essa história. Estou aqui contando para vocês. Ó, dá uma olhadinha para a cara, olha como é que ele está todo bobo agora, olha, todo feliz. Então, hoje, eu digo para vocês, eu não tenho um contador, eu tenho um amigo. Valeu, tamo junto, Rafael. Eu gosto dessa história aqui porque valida, você vê, ele entrou pelo jurídico, não entrou pela contabilidade. Ele virou cliente da contabilidade, depois do BPO financeiro. Ele é um cara muito humilde, mas ele tem resultado, ele tem uma rede, ele é o líder do iFood da região dele. Ele tem mais de 20 lojas, hamburgueria e pizzaria. E começou com uma padaria. Então, como ele cresceu lá com a gente. E essa história do filho dele é muito legal, que a gente foi ao Beto Carreiro e ficou 2 dias ali juntos, convivendo. E ele chegou na segunda-feira e conta a história rindo, mas é porque ele chegou lá no escritório emocionado. Ele falou assim, ele teve filho muito cedo, não pôde estudar, e ele tinha esse problema. Ele falou, pô, será que meu filho vai querer estudar? Pô, eu queria tanto que meu filho estudasse. E nesse dia, quando ele conviveu com a gente lá, o filho dele perguntou, pô, esse cara é tão alegre, tão brincalhão, tão legal, pô, te ajudou pra caramba. Ele viu que como o pai dele estava quando chegou na nossa empresa, psicologicamente, como ficou depois, e ele ligou uma coisa a outra e falou, pô, vou fazer contabilidade. Então, olha como é interessante isso, olha como a contabilidade pode transformar. E aí eu vou passar aqui, rapidamente, essa aqui é a fórmula que eu acredito muito para a pessoa física, né? Que se você quer ter sucesso em alguma coisa, você tem que fazer isso aqui. A gente precisa... O maior desafio que eu tive na vida foi mudar minha mentalidade. Porque é como a gente tem aquela mentalidade de escassez da infância, quando você começa a evoluir, você tem medo de perder o que você conquistou. Pô, isso aqui eu não posso perder. E aí isso te impede de ir para frente. Então, como é que eu mudei isso? Por isso, Darlan, a importância desses eventos. Como é que eu mudei isso? Eu mudei minha mentalidade, mudando minha ambiência e buscando conhecimento. Eu acredito muito nisso. Que através do ambiente, se você estiver no ambiente certo, com pessoas que estão no mesmo desafio, com bons propósitos, vibrando a mesma energia, a tua mentalidade muda. E quando a mentalidade muda, tudo muda. Tudo muda, pode acreditar. E conhecimento. Conhecimento que eu trago do meu pai. Meu pai dizia lá, quando eu era criança, que a gente só muda de vida através de conhecimento. Então, conhecimento, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento o resto da vida. Então, essa fórmula aqui que eu acredito muito. E, para terminar, eu acredito, você vai falar de inteligência artificial, então você vai me entender. Eu acredito muito que qualquer empresa de contabilidade ou de qualquer outro segmento, qualquer empresa moderna que quer evoluir, que quer crescer, ela precisa disso aqui. Ela precisa gerar nos clientes, nos funcionários. Hoje, o funcionário não quer mais trabalhar presencial. Ele já pergunta, é híbrido? No mínimo, não é assim? O regime é híbrido. Então, a gente tem que gerar o quê para os nossos clientes, funcionários e convidados, porque a gente recebe convidados na nossa empresa. Relacionamento, entretenimento e conhecimento. Se a gente gerar isso aqui, a nossa empresa voa. E aí vocês vão ver, em 2020, eu tinha 7 salas, eu fiz uma obra grande, tinha uma empresa bonita, e esse ano, no final do ano passado, a gente foi para um lugar de 500 metros quadrados e todo mundo disse que eu era maluco, e eu falei que eu ia fazer o escritório que ia consolidar o meu modelo e que eu ia conseguir gerar isso aqui para os meus clientes, para os meus funcionários e para os meus convidados. E disseram que eu era maluco, eu falei, pô, se é maluco, eu estou no caminho certo, então vamos para frente. E há exatamente um mês atrás, a gente inaugurou a nossa nova sede.
E aí eu quero, mais uma vez, como eu trouxe aqui alguém validando o que a gente pensa de negócio, eu quero trazer um vídeo aqui para a gente finalizar, para provar para vocês que isso aqui é real. Isso aqui é real. E você falou, Darlan, alguém falou de patamar, não foi? Patamar? Patamar lembra alguma coisa, não lembra? Final do vídeo você vai ver o que eu consegui. Aí aqui é a validação dos funcionários e dos nossos convidados. Dos clientes a gente vai fazer uma... Ainda falta porque a gente vai fazer uma inauguração para os clientes. A gente, nesse local, a gente vai consolidar a nossa ideia de negócio. Aqui, a gente vai trazer para os nossos clientes uma experiência ímpar, inovadora e com muita tecnologia. Começa aqui, hoje, uma nova jornada do Grupo RN. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça, por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Nossa logo em aço, vai ter ali naquele canto aquele balanço de teto. Aqui é um banco que ele vai vir aqui. Essa parede aqui, ela vai ter a história aqui da nossa empresa e a foto ali dos sócios fundadores. Aí aqui, pô, esses são os sócios fundadores, aí, ó, o Rafael, o Thiago, vem aqui, ó, entrando aqui. Aí quando ele chega aqui, ele já tem o primeiro impacto, na primeira curva. Aí ele vê aqui o boteco, pô, o que você deve? Vai virar para você vai levar. Aí você não é a pura verdade. Há muito, acho que eu não vi uma estrutura igual, nem em rádio, hein? Esse podcast, toda essa estrutura que você vê na sua empresa, eu tô assim surpreso, como eu te falei, parecia que eu tô em outro país. Sua visão é fora da curva, né? Porque eu acho que você está criando um padrão disruptivo em relação à classe contábil. O teu escritório está muito top e eu acho que isso passa muita credibilidade. Então os clientes têm que vir aqui olhar, porque um contador que tem a preocupação com os detalhes que você tem, certamente tem a preocupação com a contabilidade também.
estar do teu lado, de poder aprender com você, de poder conviver com você. E muito orgulhoso de ver tudo isso que vocês construíram. E eu sei que isso aqui é só o começo. Fica de inspiração para mim, para minha vida. Espero que fique de inspiração para todo mundo que está nos assistindo também. Não chegou a ser tão organizado não, isso aqui. Agora, isso aqui agora é outro patamar. Aqui é outro patamar. Bruno Henrique, muito legal. Muito legal. Muito bom. Velandir, obrigado. Pessoal, eu acredito muito na contabilidade. Acredito no empreendedorismo contábil, acredito que, através da contabilidade, a gente transforma vidas. Acredito que a gente pensar na frente, a gente pensar diferente. Provei aqui para vocês que a gente gera conhecimento, entretenimento e relacionamento. Muda. E, Danilo, eu entrevistei o presidente do Flamengo e eu fiquei 2h30 gravando com ele. No final, eu queria que ele falasse que o meu estúdio era outro patamar. Eu consegui, no finalzinho ele falou. Verdade. E eu consegui. Então, pessoal, muito obrigado. Darlan, parabéns pelo teu trabalho. Danilo, tamo junto e conta sempre comigo, tá bom? Rafael, eu quero agradecer demais, cara. Isso aqui é isso que a gente quer.